Olá, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento do planejamento de aula. Eu sou o Rodrigo, formador da Coped, eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, eu tenho barba e uma tatuagem de fogo no braço. E o que a gente vai ver nesse momento de planejamento de hoje? O nosso cronograma do planejamento, nós estamos na semana 6, que as aulas vão acontecer a partir de 10/3, e hoje veremos as aulas 11 e 12 do nono ano dos anos finais. Nós temos depois a semana 7, que é a partir de 17/3, com as aulas 11, 12, 13 e 14 do ensino médio, e a semana 8 a partir do dia 24/3, com as aulas 13 e 14 dos anos finais. E quais são os objetivos para esse planejamento de hoje? Vamos lá! Explorar os conteúdos das aulas 11 e 12 do nono ano, fornecer dicas e orientações para a aplicação do foco do conteúdo e na prática, e propor estratégias pedagógicas para facilitar a aplicação dos conteúdos em sala de aula. E basicamente, o que essa aula vai trazer para a gente? Essa aula, professora, a gente vai trabalhar muito com um complemento da plaquinha microbit. Esse complemento, ele é outra placa, é a placa Shield, que através dessa placa a gente tem inúmeras opções. E o nome da aula é Prazer, eu sou a Shield, esses são os meus componentes e essa é a parte 1. Aqui nós veremos tanto quanto compreender, explorar, analisar, verificar conceito por conceito da aula 11 e 12. E quais são as habilidades que a gente vai trabalhar? Essas são as habilidades EF, O8, CO04, que é construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento de forma individual e colaborativa, e selecionar as estruturas e dados e as técnicas adequadas para aperfeiçoar e articular saberes escolares. Tudo isso, professores, vocês encontram no escopo sequência. E aí, você está com o material em mãos? Vamos falar agora um pouco mais sobre o material digital e como é que vai funcionar esse planejamento aqui da sua aula. Para começar, essa discussão inicial sobre a plaquinha Shield, vamos primeiro, professores, a algumas dicas, Porque essa aula é uma aula que vai ser um pouco mais técnica, uma aula que vai se aprofundar um pouco mais nos conceitos de eletrônica, de elétrica, junto aos seus alunos. O primeiro ponto, a primeira dica, professora, é que você não precisa ficar com medo, nem receio de pegar essa placa com antecedência, você encostar nela, você fazer os encaixes. Tanto a placa Shield quanto o microbit são placas para robótica educacional, então elas têm até uma certa resistência ao toque, sem problema algum. Uma parte bem importante também, que fora esse momento nosso aqui de ATPC, de planejamento de aula, esse momento de troca, você tem também os nossos vídeos tutoriais e o nosso manual de robótica que pode te ajudar bastante. Mas, pensando agora na sua aula e nesse momento de planejamento que você vai ter com seus alunos. Primeiro, é uma aula que seus alunos devem conhecer a Shield. O que é a Shield? Essa Shield, ela é uma placa que ela é acoplada ao microbit. Ela está ali uma plaquinha e se encaixa, professor, dando um exemplo bem simples, como se fosse uma fita de videogame antigo, sabe? Ela se encaixa certinho ali na Shield. O microbit se encaixa ali bem bonitinho. E o que ele faz? Ele dá mais opções e alternativas ao microbit. É isso que o seu aluno tem que ter ciência. Ele tem que ter ali as ideias que ele pode ter ao acoplar o microbit à Shield. Por exemplo, um microbit ele tem uma certa quantidade de portas. Quando você acopla ele à Shield, a quantidade de portas ela é multiplicada. Você tem mais opções em encaixar motores, mais opções em encaixar outros componentes, outros sensores, de uma forma muito mais facilitada. O que pode fazer com que os protótipos, as ideias dos seus alunos, ganhem cada vez mais asas. E eles consigam imaginar como eles podem fazer upgrades nos próprios projetos. Então essa aula, não vai ser uma aula tão técnica para os alunos. É uma aula técnica que você vai usar as possibilidades de robôs que os seus alunos podem criar utilizando a Shield. Então, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre tanto a parte técnica, sobre os cuidados da Shield, quanto essas opções. E vamos lá, no slide 3, a produção pode colocar aí na tela, você vai encontrar, professor, a introdução ao conteúdo da aula, com uma pergunta disparadora, O que vocês acham que poderíamos adicionar ao microbit para deixá-lo mais potente? Então essa pergunta ela já veio para provocar e você já vai mostrar ali basicamente tanto a Shield que você vai ter que levar para a aula, quanto o microbit, professor. É necessário que, não só nessa aula, mas na maioria das aulas de robótica, que os seus alunos estejam em grupos. E como dica, o senhor pode muito bem, além de separá-los em grupos, escolher que cada grupo tenha um aluno líder. E esse aluno líder ele vai ser um suporte, uma ajuda para você. Por quê? Esse aluno líder é o aluno que vai deixar o grupo mais quieto, que vai te ajudar nas orientações. Quando você for fazer uma pergunta para o grupo, você provoca para aquele aluno líder, dar a resposta, provocar os outros alunos a responderem também. Então, imaginando que essa aula eles estão em grupos ali de 4, 5 alunos, é claro que depende muito da organização e da quantidade de alunos na sua sala,
Os alunos separados em grupos, você vai ter que separar ali, por exemplo, kits ou com a Shield ou com o Microbit e entregar para eles, ou se você quiser fazer uma aula mais expositiva você com a Shield e conversando e fazendo perguntas para os grupos responderem, é perfeito, tudo bem? Por exemplo, ao mostrar um componente ou um sensor da Shield, você pode perguntar aos grupos, gente, eu estou mostrando aqui um servomotor. Grupo 1, o que a gente pode fazer com o servomotor? Ele dá uma ideia. Ah, grupo 2, e vocês? O que é possível fazer com o servomotor? E você fazer essas provocações coletivas. Antes é necessário que você faça os testes. Aproveite o momento antes da aula, o seu momento de planejar essa aula, e faça você mesmo, professor. Encaixe o sensor, testa ele. Nós temos vídeos tutoriais para te ajudar, além do nosso manual também de robótica que vem para te ajudar também. Agora, voltando aqui aos slides, dos slides 4 ao 12 do material digital, a gente tem uma exploração teórica, a Shield. Por exemplo, a nossa ideia é que você faça uma demonstração prática ou leve da Shield, mostrando ela fisicamente. Pergunte aos alunos que tipos de componentes eles acham que poderiam se conectar, quais projetos eles poderiam fazer. Para quem quiser se aprofundar ainda, fala para eles que tem lá uns links e também fale sobre os pinos que tem ali na Microbit e também os pinos a mais que você encontra na Shield. Sobre a pinagem, é muito importante saber que quando você conecta ali um Microbit na Shield, você tem um baita upgrade e uma grande facilidade. Tudo isso está lá ilustrado no nosso material digital. Falando um pouquinho agora sobre a pinagem, você tem exemplos do material digital, lá do slide 4 até o 12. Tem até uma imagem mostrando os pinos que você tem na Microbit e quando você encaixa ela na Shield, os pinos que ela se converte lá na Shield, tornando tudo mais fácil de encaixar e tudo mais fácil para os protótipos. Uma boa orientação e algo muito importante, tá? Aqui além de você levar essa Shield para a sala de aula, você pode propor jogos aos seus alunos, né? Por exemplo, você pode gamificar essa aula, perguntando como os sensores podem ser utilizados, ou então fazer um quiz sobre isso. Mas fora toda essa parte de gamificação, toda essa parte de quiz, existe uma parte bem importante também na plaquinha Shield. Pode cortar aqui, produção, para os slides, que é o quê? A Shield ela vai com uma pilha recarregável. E ela tem um ajuste muito fino, ela tem um ajuste muito justo. Então, nós temos até um vídeo tutorial ensinando a encaixar essa pilha lá na Shield. E uma parte muito importante é que essa pilha ela tem lado correto para ser encaixado. Na plaquinha tem lá o mais e o menos, só que na pilha você vai identificar pelo lado maior e pelo lado menor. Então, você tem no material digital o tutorial de como encaixar essa pilha lá na Shield e como é que você, inclusive, consegue explicar isso passo a passo aos seus alunos. Como orientação, você pode encaixar essa pilha, tá? Antes de entregar aos seus alunos, para que eles não precisem se preocupar em encaixar, mas é essencial que o senhor encaixe do lado certo. Encaixar essa pilha do lado errado, você terá um risco à placa, né? Ela pode até ser queimada ali, até mesmo aquecer, então você tem que encaixar essa pilha do lado certo, tudo bem? Todas essas dicas e orientações você encontra no nosso material digital, você encontra nos nossos vídeos tutoriais, e eu espero de verdade que isso facilite muito a sua aula, hein, professor? E agora, vamos às perguntas. Vamos falar agora um pouco mais sobre os testes práticos que vão acontecer nessas aulas usando a Shield e o Microbit. Porque o que acontece? A nossa plaquinha Microbit, ela tem uma plataforma onde a gente faz basicamente não só a configuração dela, mas a programação dessa placa. Essa programação ela é feita no site MakeCode. E lá no site MakeCode, onde a gente programa o nosso Microbit, dentro da caixa de ferramentas tem várias categorias. A categoria básico, a categoria LEDs, a categoria matemática, a categoria input. E para usar Shield na Microbit, nós temos que adicionar mais uma categoria naquela caixa de ferramentas, que basicamente é uma categoria chamada RobotBit. É uma categoria mais uma extensão. E esse passo a passo, professor, para a gente usar essa extensão, para a gente utilizar a Shield e o Microbit nessa programação, nessa aula, você não precisa se preocupar e falar, nossa, é algo muito técnico, é algo muito difícil, por quê? O nosso material digital vem com passo a passo, com dicas explicando como é que você baixa essa extensão, como é que você utiliza ela na aula. Não só isso, nós temos vídeos tutoriais também para te auxiliar, e fora os nossos manuais, como o Kit Robótica, que também traz várias dicas para você. Mas, voltando aqui ao nosso slide, lá do 15 ao 23, você consegue ver que é uma aula que ela vai ter que ser planejada com antecedência, tá? Temos até algumas dicas falando que você tem que separar o Microbit, a pilha, a Shield, fora conversar com a escola e separar os computadores, ou notebooks ali, notebooks ou tablets, caso a escola tenha, para utilizar nessa aula. E tudo isso, né, o aluno vai ter acesso lá ao MakeCode pela sala do futuro, e ele vai instalar essa extensão, que é a extensão RobotBit, para utilizar nessa aula. Essa extensão, ela faz o quê? Né? A extensão RobotBit, ela vai dar mais opções na hora de fazer a programação em blocos.
Como assim? Quando a gente programa em blocos lá no MakeCode, com o microbit somente, nós temos o acesso à caixa de ferramentas e aquelas categorias. Quando entra o RobotBit, que é essa extensão, que é essa categoria a mais, a gente tem mais opções do que fazer. Por exemplo, ativar um motor servo, ativar ele por algum tempo, utilizar um sensor específico. E fora isso, quando a gente ainda utiliza Shield, fica tão mais fácil porque as coisas ficam mais encaixáveis, né? Você vê que fios jumper encaixam mais facilmente, né? O fiozinho jumper fêmea encaixa mais facilmente na plaquinha Shield. E esses fios estão aí, inclusive, no seu kit de robótica. Ou seja, para fazer uma aula e para montar um robozinho, não importa qual seja o protótipo, você não precisa de ferro de solda. Você só vai praticamente encaixar os fios, deixar os sensores todos encaixados, montar ali um protótipo de papelão, deixar tanto os sensores quanto as plaquinhas nos locais adequados, fazer a programação e você tem o seu robô, o seu protótipo da aula pronto. A Shield, ela é um upgrade basicamente da sua aula, que vai trazer toda essa facilidade em tudo ficar encaixado. Entretanto, uma coisa muito importante. Você fez um robô com seus alunos, eles montaram protótipos? Ao término da aula, né, e ao término desse projeto, vocês vão ter que depois tirar todas as partes elétricas e guardar para ser utilizado em outras aulas. Tá? O aluno não pode levar essa Shield e esses fios embora para casa. Olha, montei um robô, o robô é meu. Não, porque ele vai usar, outros alunos irão usar em outras aulas. Então é essencial, professor, que você tenha essa organização, que você converse muito com seus alunos sobre essas possibilidades e o que eles podem montar ali com esses protótipos, o que é algo bem interessante. Voltando aqui aos slides da parte prática, lá dos slides 15 até o 23, nós temos todo um passo a passo de uma programação utilizando a Shield. E esse passo a passo, ele vai acender os LEDs da Shield em cores diferentes. Sim, porque a Shield, assim como o microbit, ela tem um campo de LEDs com cores diferentes. Então, seu aluno, ele vai praticar a programação do RobotBit, que é essa extensão que foi instalada, e essa extensão vai acender LEDs e luzes lá na Shield, o que pode ser um upgrade para qualquer projeto, não é mesmo? Fora isso, não se esqueça que nessa aula, professor, vocês ainda têm uma tarefa, que é a tarefa que o aluno tem que realizar. Ou seja, no planejamento da sua aula, você vai entrar lá no gerenciador de tarefas e fazer a postagem. E durante a aula, o aluno vai ter que entrar e realizar essa atividade. Ou seja, como é que foi basicamente essa aula de hoje? Pensa só, professor. Você levou uma Shield até a sala de aula, você apresentou os sensores às Shields e também o encaixe do microbit à Shield aos seus alunos. Você falou de todas as opções que eles podem ter ali naquele momento com essa Shield. Lembrando que essa aula é uma aula base e uma aula suporte aos futuros protótipos que vão surgir. E é muito legal você falar de todas essas possibilidades aos seus alunos. E ainda, eles chegaram a um ponto da aula de conseguir programar essa placa e ainda realizar a postagem de uma tarefa. Para tudo isso que eu falei acontecer e dar tempo, requer muito planejamento com antecedência, não só em separar os kits, não só em entregar os equipamentos, mas que os alunos também estejam em grupos, que você tenha alunos líderes ou monitores ali para te ajudar durante a aula. E chegando aqui ao término do nosso momento de planejamento, chegamos à parte bem importante, tá? Você vai agora pegar o seu celular e você vai ler o QR Code que está aí na tela. Se você estiver assistindo aqui pelo celular, tira um print da tela, usa o Google Lens para você também ter acesso a esse QR Code e responde pra gente. Tá gostando desse momento de planejamento? Você tem sugestões de melhora? Conversa com a gente, olha. Sendo bem sincero com você aí, professor, a gente lê todos os comentários, viu? Então comenta e escreve pra gente. A sua opinião, ela é muito importante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, professor. Tchau, tchau!